Paz, luz a todos, signo de Leão. Paz, luz. Reserve agora esse momento para sua interiorização. Assuma o papel de liderança de seus pensamentos, sentimentos, de sua postura, e nesse momento vamos pedir a autorização para adentrar na egrégora de Leão. Consciências tendentes ao bem, que amparam, protegem e orientam o signo de Leão. Peço respeitosamente a autorização para trazer, neste momento, as informações que serão salutares ao signo de Leão. Paz, luz. Opa! Gostei muito, hein, Leão? Já chegou aqui uma carta arquetípica do seu símbolo, que é a carta do arcano maior Leão, a força, e a gente vai falar sobre isso. Manifeste agora o que o signo de Leão deve agir, como ele deve agir diante da energia. Que todos aqueles que foram guiados pela espiritualidade até esse vídeo recebam de modo claro, transparente, com determinação e coragem, as mensagens salutares. Como Leão deve se comportar em seu dia a dia? Opa, tá. E quero também saber como ele deve agir de modo a enfrentar os desafios. Qual é a cautela? O que ele deve evitar? O que Leão deve evitar diante da energia arquetípica que se manifestou nessas lâminas? Leão. Muito bom. Quero também agora um conselho para Leão. Um conselho para o nosso signo de Leão. Um conselho para Leão. Ok. Bom, Leão, tem alguns assuntos que a gente vai precisar tratar aqui, né? Eu tô um pouquinho mais... Bom, a gente vai tratar de alguns assuntos aqui, sobretudo assuntos relacionados à forma que você pensa, assuntos relacionados ao seu dínamo, à sua coragem, ao seu empenho. Você está sentindo aí um impulso de ação, né? Você está vivendo um momento em que você quer ir para frente. A gente vai falar sobre isso, mas a gente também vai falar sobre gerenciamento dos seus recursos, tá, Leão? Mas fica comigo, eu vou organizar essas cartas para que didaticamente a gente possa começar a se imiscuir, a analisar a energia arquetípica que se manifestou aqui. Tá bom, Leão? Pronto, Leão. Agora eu já organizei as cartas de modo mais prático para a gente bater um papo, para a gente conversar. E vamos começar então já falando da energia que abre a sua leitura. Saiu o arcano, o carro, e esse arcano está falando pra gente que você está sentindo dentro de você, principalmente dentro do seu mental, que o lugar onde você está não faz mais sentido, né? Que está na hora de você buscar coisas novas, novos desafios, novas oportunidades, e que você está muito concentrado, muito focado em manifestar esses seus anseios. O que está por trás disso é o mental, né? Então a gente está vendo, né, que você está pensando que não faz mais sentido, que está na hora de você buscar novas coisas, não é verdade? Você quer que as coisas andem, que as coisas acelerem, não é? Então essa é a forma como você está pensando. O que eu quero trazer para você é o que está por trás disso, a energia subjacente por trás disso. A energia subjacente, a sua motivação, o que está no seu interior, é uma carta que representa arquetipicamente o seu signo. A carta da força.
você está sentindo dentro de você o desejo, o impulso de você manifestar a sua liderança, o seu protagonismo. E você não quer fazer isso impondo a sua vontade à força. Você quer impor isso por reconhecimento, por mérito. Você está sentindo dentro de você que as relações, até onde elas estão, não dão a você a satisfação que você deseja. Não é recíproco. E essa falta de merecimento, não é nem merecimento, né? Mas essa falta de reconhecimento está impulsionando você a seguir em frente. Talvez um relacionamento amoroso que não corresponda mais às suas expectativas. Já correspondeu no passado, mas não corresponde mais às suas expectativas atual. Talvez um trabalho, uma amizade ou uma situação que você esteja vivendo e que para você agora não é recíproco. Você não encontra mais a reciprocidade, o reconhecimento que você sente dentro de você, esse impulso de protagonismo, esse impulso de você ter merecido e querer o reconhecimento de que você fez as coisas que você fez. Então, a partir do momento que você não vê mais isso acontecendo, você sente o desejo de seguir em frente, que é o que a carta do carro pede para você. Pede para que você realmente siga em frente, tá? Já deu o que tinha que dar nessa situação aí que você está vivendo. Só que quando o tarô nos revela a forma como você deve avançar, se a mensagem arquetípica é: avance, leão, avance, siga novas oportunidades, explore novos relacionamentos de trabalho, amoroso, de amizade, enfim, aquilo que está te inquietando, siga em frente. Mas como você deve seguir em frente? E aí saiu o 5 de espadas. Olha, essa carta é uma carta muito boa, vou tentar focar ela para você um pouco, mas essa carta é muito boa, só que ela pede para que você, sobretudo você, que tem uma tendência de liderança, de protagonismo, de querer inspirar, de ser comunicativo, de falar as suas ideias, de mostrar o caminho. Essa carta pede para que você seja mais diplomático. Use um silêncio, mas não qualquer tipo de silêncio. Um silêncio tático, um silêncio estratégico, Leão. Omita algumas informações até que você já esteja no seu novo cenário. Não vá revelando tudo, não. Deixa você chegar nessa nova situação. Entende? Então, se você já está se movimentando para trocar de emprego, não fale mal do emprego atual. Omita essas informações para que as pessoas não pressintam o seu movimento. Se você está num relacionamento amoroso que não faz mais sentido e você já conversou e você já tentou dialogar para tentar uma harmonia, olha, não se aborreça, não brigue, não discuta, vá de modo diplomático, vá se afastando emocionalmente das suas ligações com essa pessoa, para que você então, quando sair, você sair de modo mais harmonioso e mais tranquilo. Você vai precisar ter um pouco de paciência, porque então, se o 5 de espadas fala como você deve agir, como é que você deve agir? De modo diplomático, não falando tudo, não revelando tudo, não é verdade? Embora o 5 de espadas peça isso para você, a carta que revela o seu interior, o 6 de espadas, pede para que você tenha paciência. Tenha paciência. O fluxo, o rio, o fluxo das emoções que vão te levar para outro lugar não é um rio cauduloso, não é um rio turbulento, é um rio fluido mesmo. Vai ser necessário que você tenha a consciência
mais do que a consciência, a paciência para deixar com que as coisas fluam, se desenvolvam de modo natural. Por isso que eu estou pedindo a você, na verdade não eu, o tarô, pede para que você não seja tão transparente. E você tem essa tendência, né? A sua coragem, a sua determinação, a sua liderança faz com que você seja transparente. Neste momento, o tarô pede a você que você tenha esse silêncio estratégico. Haja com diplomacia, vá saindo aos poucos, tá bom? E é claro que isso vai causar em você uma inquietação, porque isso vai contra o seu impulso natural, a tua energia natural. Por isso que a energia subjacente aqui pede para que você tenha realmente a paciência de você ir se afastando, como eles estão se afastando dentro do barco, mas de modo calmo, tranquilo. Tá bom? Tenha paciência, tá, Leão? Tenha paciência. É legítima essa tua vontade de coisas novas, de avançar, de buscar novos horizontes. Talvez você até queira se mudar de cidade, se mudar de estado, enfim, ir para uma outra residência. Talvez o lugar onde você está morando já não te satisfaz. Essa inquietação sua, ela é legítima, mas faça, primeiro, não revele isso para todo mundo. Sinceramente, Leão, não revela para ninguém. E faça isso lembrando de ter paciência. Eu tô tentando destacar um pouco disso, porque ao você fazer isso, você vai se sentir muito cansado, tá? Você vai se sentir um pouco... Porque você não vai poder expressar, sabe? Vai carregar tudo com você, né? Essa é a consequência. Quando a gente tá virando quando o tarô vira pra você e fala pra você não falar, pra você... Acaba ficando tudo com você. E você vai se sentir... sobrecarregado sozinho, né? Sobrecarregado sozinho. Wagner, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando saiu a carta, a lâmina, para representar aquilo que você tem que tomar cuidado, aquilo que você tem que evitar, enfim, saiu Pagens de Paus. Uma carta muito positiva, mas muito positiva. Claro que existem cartas mais positivas, mas ela é uma carta positiva sim. Mas o que o Pajem de Paus, dentro dessa posição, ela está sugerindo para você? Está sugerindo para que você tome cuidado, Leão, para você não se sobrecarregar, não perder a sua energia e entrar com conflitos para com você mesmo. É necessário que você tenha momentos de contemplação, momentos em que você vai se permitir relaxar, descansar. Você já não está falando você já não está comentando da tua inquietação para as pessoas. Você já está sentindo que você não está sendo reconhecido em determinados lugares. Você já está tendo que omitir determinadas informações até que essa mudança se concretize. Você já está tendo que lidar com a sua paciência. Se você não se der momentos de satisfação, contemplação, faz uma coisa que você gosta, para você, por você. Se você não fizer isso, você terá problemas. Você terá problemas. E que problema principal você terá? Você terá o problema principal de deixar essa energia aqui, presta atenção, olha aqui, olha isso, ele carregando tudo sozinho, tudo. Essa energia aqui que está subjacente, ela não está se manifestando no primeiro plano, ela está subjacente aqui, Ela não tá, a de primeiro plano é essa daqui. Mas se você não tomar cuidado com isso, ela vai se manifestar. E aí a sobrecarga, o desânimo, a falta de determinação, isso vai se aplacar em você. E aí esse processo de mudança iminente vai ser mais dificultoso, mais desafiador para você. Entende, Leão? E é por causa disso que quando eu pedi uma carta de conselho, o que veio como... a espiritualidade é uma coisa fantástica, né? O que veio como mensagem simbólica foi justamente quem? O Rei de Ouro. Por quê? Porque o principal conselho dentro desse cenário
que você chegou aqui, que você precisa saber dessa mensagem, é a gestão dos seus recursos. E quando eu estou falando de recurso aqui, eu estou falando de tempo, eu estou falando de dinheiro, mas eu estou falando também, e no seu caso principalmente, de energia, de foco, onde você coloca a sua atenção. Então, Leão, para que essa mudança de cenário, que você está sentindo um impulso dentro de você, se manifeste de modo mais tranquilo, é necessário que você faça a gestão dos seus recursos tal qual o Rei de Ouros, que é um administrador primoroso. Então você precisa sim fazer a gestão desses recursos. Se você prestar um pouco de atenção, Leão, e você é muito bom nisso, você vai perceber que quase toda a sua leitura foi sobre gestão de recurso. Para você pensar. Gestão das informações em que você vai falar ou não. Gestão das suas emoções, paciência. Gestão da forma como você se relaciona, da reciprocidade, se você está recebendo, se você está dando e recebendo, se você está tendo reconhecimento. E ao perceber o déficit, ao perceber que você não está sendo reconhecido nas suas relações, um impulso para você ir buscar novas coisas. Tá percebendo como é que gestão aqui, por isso que o conselho, essa carta, tinha que ter saído essa carta mesmo. A gestão dos seus recursos é algo vital para que você satisfaça esse seu impulso de buscar novas coisas, de buscar novos horizontes. Seja uma relação amorosa que não está mais fazendo sentido para você, seja um emprego, seja um trabalho, seja, sei lá, uma amizade, uma relação familiar, um local. Você está morando num lugar onde não tem mais sentido para você, entende? E aí é natural também que você tenha que tomar cuidado com o quê? Tomar cuidado para você não agir de modo precipitado, impulsivo, não é? Que aí você vai fazer uma gestão equivocada dos seus recursos, do seu tempo, falando demais, gastando demais, ou dando atenção a pessoas ou emoções que não fazem mais sentido para você. Porque se você não fizer isso, se você não seguir o conselho que o tarô está te dando, o que vai se manifestar? O que vai emergir? Olha essa carta. O que vai emergir é o cansaço, é o desânimo, é a falta de motivação e de coragem. Então, realmente, nesse momento, essa carta, Leão, mais do que um conselho, ela é a consolidação, ela é a síntese da leitura. Por isso que eu fiquei tão feliz e é muito bacana quando a gente sente isso com mais clareza, né? Sempre acontece isso, a carta sempre revela a energia que está permeando, mas quando acontece isso de modo tão transparente quanto foi com você, Leão, isso é muito bonito, isso é muito bonito. Gratidão pela oportunidade de viver isso. Então, Leão, o que vamos lá, senão eu acabo me perdendo. Leão, então a gente está vendo que você está com o impulso de querer buscar novas relações, de ir para outros lugares, viver novas experiências. Você está sentindo, não se culpe em relação a isso, porque você vai ter que cortar determinadas relações com pessoas, às vezes pessoas queridas e amadas. Não se culpe, porque na verdade quem está fazendo com que isso aconteça é esse sentimento de não merecimento, de não reconhecimento. Você sente que você merece, você sente que o que você fez é digno de reconhecimento e você não está tendo isso. Você não está tendo isso. E você, ao sentir que não está tendo isso, você quer ir para novos lugares. O tarô pede para que você não revele essa insatisfação, para de reclamar, para de discutir, para de dar informações sobre o que você vai fazer, tá bom? Guarde com você silêncio estratégico, lembra que a gente falou? Silêncio estratégico e diplomacia. Silêncio estratégico e diplomacia. Trabalha a tua paciência. Isso vai requerer de você paciência. E o que você deve evitar? O isolamento, né? Agir de modo precipitado e ficar sozinho.
Ué, Wagner, então eu tenho que buscar pessoas? Não, eu tenho que buscar situações que me deem satisfação. Para de querer pensar no bem comum. Para de querer harmonizar os interesses de todo mundo, sabe? Resolver problemas de todo mundo, entrar com essa questão de protagonismo, tá? Não. Cuidado para você não se isolar, mas para de estar fazendo isso aí. Esse é o cuidado que essa carta pede para você. Por quê? Porque quando você faz isso, você age de modo precipitado. Se você não fizer isso, se você não seguir essas orientações, a sobrecarga, o desânimo, a falta de ânimo, de determinação e coragem, ela é fatal. Isso vai acontecer. Por isso que o conselho e síntese da tua leitura é gestão. Gestão do seu tempo, gestão da atenção do que você dá para as pessoas à sua volta. Cuida mais de você, Leão. Cuida mais de você. E não fica revelando muito para as pessoas, não, desse novo movimento que você está querendo fazer, tá bom? Gratidão por me acompanhar. Essa foi sua leitura geral. Se algum ponto ficou ainda pendente, ou se você queria ver alguma coisa especificamente da tua energia, aí é necessário uma consulta particular, né, para entrar na tua energia. Muita paz, muita luz. Peço respeitosamente que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, enfim, curta. E gratidão por ter me dado a oportunidade de entrar na tua energia, tá bom? Muito agradecido, Leão. Paz, luz.